Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu mostrar uma coisa para você que ficou latejando no meu coração o dia todo, que é Lucas, capítulo 22, versículo 27, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha? Ela vai colocar para mim ali. Eu quero que você preste bastante atenção. 22, 24. Ainda bem que eu tenho ela para me ajudar aí. Vai. O pastor, de vez em quando, troca os versículos e faz parte. É muito versículo aí. Mas ela ficou batendo no meu coração, essa palavra. E o que importa para mim é a palavra. Até porque, talvez você não saiba, mas a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Depois, vamos dizer, existiu esse modelo, esse molde, mas ela não foi escrita assim. Paulo, por exemplo, são cartas. Você está compreendendo, sim ou não? Entende? Mas glória a Deus por isso, porque ajuda bastante. Só que você tem que aprender a ler a Bíblia de uma maneira diferente, talvez, que você tenha lido. Porque tem pessoas que nunca conhecem a palavra de Deus e nunca vão conhecer. Por quê? Porque tem um formato errado de ler as Escrituras. A pessoa ela lê um versículo hoje, lá do livro de Apocalipse, depois, no outro dia, lê um capítulo lá do livro de Gênesis, depois lê lá um capítulo do livro de Números. Aí, não. Lê um versículo lá de Mateus. Não funciona assim. Você não vai conseguir entender nunca. Nunca, pastor, nunca. O que eu tenho que fazer? Como que eu leio a Bíblia, pastor? Irmão, essa é a forma que eu leio e que tem me ajudado esses anos. Irmãos, por exemplo, cata o livro de Gênesis, cata ele, leia, mas leia o livro todo, sem parar, inteiro. Tem pessoas que têm uma prática de leitura, ela lê rápido, ela vai demorar para ler ali, talvez um dia, tem gente que às vezes 2, tem gente que às vezes 3 dias, tem gente que talvez leve uma semana para ler. Acabou de ler, acabei, lê de novo. Acabou de ler, lê de novo. Lê umas 10, 15, 20 vezes o livro de Gênesis. Ô pastor, faz isso. Se familiarize com o livro. Se familiarize com as histórias. Compreenda, entenda. E numa linguagem simplificada. Por isso que eu falo muito sobre a linguagem de hoje. Por quê, pastor? Porque tem palavras que você não vai ter compreensão, inclusive, do contexto. Não. Leia uma linguagem simplificada, na linguagem que você conversa no dia a dia, ou seja, na linguagem de hoje. Leia, entenda, compreenda o sentido, o porquê, quando, como. Você está compreendendo, sim ou não? Se familiarizou com o texto, vá lá para Êxodo. A mesma coisa. E aí vai. Por exemplo, se você for ler Deuteronômio, ele é fantástico. É fantástico. Os 5 primeiros livros de Deuteronômio é fantástico. 5 primeiros capítulos são fantásticos. Vá lá ler. Aprenda, entenda, compreenda. Tem um livro que eu acho assim dos mais lindos, Eclesiastes. Leia, é o livro do sábio. Leia, releia até entender. Colossenses é fantástico. Mas você não vai entender se você ficar lendo um capítulo, lendo um versículo. Não. Leia o livro. Se familiarize com o livro. Gálatas, vai lá, leia. Eu estava olhando Efésios essa semana, é fantástico. Eu estava conversando com um amigo, nunca leu Apocalipse. Irmão, leia. Eu tenho dificuldade, pastor, gramatical. Coloque um fone no ouvido, entendeu? Bíblia de áudio, um fone no ouvido, na linguagem de hoje, acompanhe. Você vai ter um especialista narrando a interpretação de um especialista em interpretação de texto. Você vai ter compreensão de interpretação correta de texto, vai ajudar você a compreender. Por quê, pastor? Porque você não aprendeu o caminho, você não vai chegar, gente. É caminho, tem que entender. Tem que entender o porquê que as coisas aconteciam, o porquê era falado, o porquê que não era, o que valia, o que não valia. Tem que aprender sobre lei, tem que aprender sobre o conceito, tem que aprender sobre princípios. Por exemplo, dá uma olhada nisso daqui, ó. Lucas 22, 24.
os apóstolos tiveram uma forte discussão. Eles começaram a brigar entre eles, discutiam entre eles, os apóstolos, os 12. Né? Lembra que eu expliquei para vocês? Já, discípulos era todo aquele público que acompanhava Jesus. Segundo alguns teólogos, era em média 35, 40 mil pessoas seguindo, espremendo Jesus todos os dias. Todos os dias. Agora, daquela multidão que seguia ele chamou para perto dele os que ele quis. E ele quis 12. Ele escolheu 12 para estar perto dele. E desses 12 discípulos, ele deu um nome a eles de apóstolos. Você compreende, sim ou não? Pessoas que ele separou para fazer a obra dele junto com ele. E olha só o que ele fala para eles. Ó. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Irmão, isso acontece até hoje. Quem é o mais importante? Quem é o que conhece mais? Quem é o que entende mais? Quem é o que é mais de Deus? Quem é o melhor pregador? Irmão, e tudo isso é uma coisa que o Senhor Deus ele não está presente. Por quê, pastor? Porque isso entristece ele. Ele não quer saber disso. O Senhor Jesus ele veio até e falou muito sério sobre isso com os apóstolos. Segue. Então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigo do povo. Segue. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. Irmãos, na verdade, quanto mais importante você for aos olhos de Deus, menos importante você deve demonstrar que é. Ou seja, mais humilde você tem que ser. Por quê, pastor? Porque é justamente assim. O Senhor Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. Você está compreendendo? Às vezes você pensa que aquela pessoa que está por baixo é humilde. Não, ela só está por baixo porque ela é soberba, porque ela é arrogante. Por isso que Deus não levanta ela. Por quê? Porque ele abate o soberbo e ele levanta o humilde. Aí você vê alguém em destaque sendo usado por Deus, chega perto para ver. Chega perto. Porque uma coisa é você estar sobre um púlpito, um altar, né, sendo usado por Deus e transmitindo o recado de Deus. Outra coisa é você conviver com uma pessoa. É bem diferente. Eu, quando eu estou no altar, esquece, eu não olho ninguém. Eu não quero saber se ele vai ficar chateado porque eu vou falar, se ele não vai gostar, se ele vai ficar triste. Eu não quero saber, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Você está compreendendo? Mas quando eu desço do altar, aí eu já tenho outra postura. Porque o senhor muda, o senhor é outra pessoa? Não. Não, porque aí não é o pastor, aí é a ovelha que está ali. Você está compreendendo? E então eu tenho que, como ovelha, colocar em prática tudo aquilo que eu prego. Ou seja, porque na verdade eu não prego a minha vida, eu me esforço para viver o que eu prego. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu me esforço para viver o que eu prego. Então, se eu prego que nós temos que, quanto mais importantes somos aos olhos de Deus, nós temos que tratar as pessoas com mais amor, com mais simplicidade, com mais respeito. Então, como que eu posso descer daqui e fazer o contrário? Não, vou procurar viver isso que está sendo orientado, ensinado. Você compreende, sim ou não? Nem sempre, vamos dizer assim, a gente consegue. Às vezes a gente, desculpa o popular, a gente falha, a gente pisa na bola, a gente erra. Por quê? Gozado, você não sabia? Não, sou humano também. Não pareço, mas sou. Temos sentimentos da mesma coisa. E às vezes a gente falha. A gente tem julgamento errado, às vezes no olhar, no perceber as coisas. E isso é bíblico, é que às vezes a pessoa não conhece a Bíblia. Mas isso é bíblico. Houve um grande profeta, magnífico profeta, o nome dele era Eli. E a Bíblia diz que ele está no templo e ele começa a observar uma mulher. E ela tem um comportamento que levou ele a um julgamento equivocado. Ele olha aquela mulher e ele chama a atenção dela, dá uma bronca nela. Chega para ela e fala: mulher, não vem bêbada aqui para a casa de Deus, não. Aí ela vem, Ana é o nome dela, ela vem e fala: Senhor, não me tenha como filha de Belial. Ou seja, não me tenha como filha de Satanás. Na verdade, eu sou uma mulher amargurada, ou seja, eu não sou uma pecadora.
Essa é uma mulher amargurada. E eu estou aqui falando há tanto tempo das minhas aflições. Ela vai colocar ali para mim, para você. Primeiro livro de Samuel, eu vou mostrar para você. Então, foi uma visão que ele teve. Equivocada. Mas olha aí, por que Deus responde a oração às vezes de certas pessoas? Presta atenção. Ó. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, presta atenção, ela estava na casa de Deus, o profeta, o homem de Deus, estava ali observando o comportamento dela, e ela estava perseverando em orar. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ele parou, e ele olhou, e ele viu. Não era um comportamento comum naquela época. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus... Irmão, presta atenção. Tem gente que interpreta esse texto equivocadamente. Fala que ela ficou orando no pensamento. Não, irmão. Ela orava baixinho. Ela orava com todo sentimento, mas era uma oração baixinha. Saía som da boca dela. Você está compreendendo? Mas a distância que ele estava, não ouvia. Não ouvia. E ele achou estranho. Presta atenção. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz. Não é que não saía, ele não ouvia a voz dela. Compreenda bem. Não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Ele teve um julgamento equivocado. Agora, presta atenção. Não importa se o homem de Deus teve ou não teve um comportamento equivocado. Não importa, pastor? Não importa. Eu já tenho explicado para você que não importa o comportamento de ninguém. Nós temos que nos manter na palavra. Se a pessoa saiu da palavra, se a pessoa errou com você, se a pessoa errou comigo, não me dá direito de ferir a palavra, de desrespeitar a palavra. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E essa mulher, ela entendia isso dentro dela. Segue. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta-te do vinho. Segue. Porém, Ana respondeu e disse, ela foi com toda humildade, irmãos. Ela poderia ter se revoltado, poderia ter olhado para ele, né? Estou imaginando, eu já vi isso acontecer. Já, pastor, já vi. Pessoa olhar, sair, bater a porta, brava e ir embora. Já viu, pastor? Já vi. Depois eu te explico em que circunstância, que situação eu vi. Não é o momento para explicar. Né? A culpa era sua, pastor? Não. Por isso que eu estou te falando, te explico depois. Está compreendendo? Mas eu já vi acontecer. Presta atenção. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Ela já foi com humildade. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante... irmão, a única maneira da tristeza ir embora é desse jeito. Derramar a alma diante do Senhor. A revolta, a angústia. Não. Derrama a alma diante do Senhor. Derrama. Eu aprendi isso há muito tempo. Aquele que está triste deve fazer o quê? Orar. É assim que tem que ser. Eu tive um domingo e uma segunda-feira onde meu coração estava como se sangrando de tristeza. O que o senhor fez, pastor? Eu fui orar. E orando, quando eu falo com o Espírito Santo fala para mim algo que ele já falou há muito tempo. Me mostrou o que era e como eu resolvia. Numa conversa que eu tive com ele há tempos atrás, que ele falou, por que Satanás encheu o teu coração? Naquela época foi de raiva. Ele estava dizendo, em outras palavras, fique atento, fique esperto. Essa tristeza aí não é minha, não. Não. Essa tristeza aí é Satanás que está enchendo. O teu coração está te enganando. Eu falei, Satanás do inferno. Eu falei, do mesmo jeito que ele encheu, eu arranco agora. Irmão, saiu um peso. Um peso. Era um mal. Mas só que eu soube me defender, eu sei me defender, e o caminho é esse. Mas tem pessoas que não sabem. É por isso que eu estou comentando e orientando você.
Você tem que entender, qualquer tipo de sentimento contrário à palavra de Deus, é Satanás enchendo o seu coração, Satanás perturbando a sua mente, Satanás tentando assumir o controle da tua vida. Repreenda-o. Lembra? Sujeitai, pois, a Deus e enfrente o diabo, e ele fugirá de você. Você tem que combater. Aquela mulher estava amargurada, ela desejava algo que ela não alcançava. Ela desejava ser mãe. Ela não conseguia ser mãe. E naquela época, o homem podia ter mais de uma mulher. Hoje não, hein? Hoje, não vai nessa viagem, não. Hoje, homem de uma só mulher. Naquela época, sim. Hoje não. Homem de uma só mulher. E ele tinha uma outra mulher, o marido dela. E a mulher tinha filho toda semana. Toda semana nascia um. E ela nada. E ela começou a ficar amargurada, porque cada vez que ela tinha um filho, aquele negócio, né? Você, me ama mais que você, porque eu tenho filho, você não tem. E atormentava. E ela ia ficando angustiada com aquilo, já estava desesperada, amargurada. E ela foi buscar Deus para uma resposta, para uma solução. Você está compreendendo? O marido dela tem uma bronca nela. O marido falou para ela, falou, Ana, porque ela só vivia chorando. Ele falou, poxa vida, eu não valho para você mais que 10 filhos, porque o tratamento que eu dou para você é como se você tivesse me dado 10 filhos, Ana. Você fica aí chorando. Não, Ana, está errado isso. Olha lá, isso está lá em 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por quê, pastor? Porque naquela época era assim, quanto mais filhos você desse, mais privilégios você teria. Você está compreendendo, sim ou não? Só que ela não tinha dado nenhum para ele, mas ele amava ela de um jeito que quando ele ia dar recompensas para as duas mulheres, para ela ele dava mais. Mesmo a outra dando filhos, para ela ele dava mais, porque ele a amava, mesmo ela não estando dando filho a ele. Você está compreendendo, sim ou não? Cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Cuidado para não ficar chorando por aquilo que você não tem e desprezar o que você tem. Cuidado. Tem gente desprezando o que tem, chorando pelo aquilo que não tem. Ô, irmão, não estou falando para você deixar de lutar e ir em busca daquilo que você não tem. Eu estou falando para você não desprezar o que tem. Tem gente que está abrindo mão do que tem, chorando por aquilo que não tem. Irmão, louve a Deus pelo que você tem. E o que você não tem, continue buscando. Na hora certa você vai ter. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu não sei, irmão. Eu não sei esse negócio, essa ansiedade que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Volta lá, por favor. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmão, ela não caiu na cilada da ofensa. Cilada da ofensa, pastor, sim, é uma cilada do diabo. Porque se essa mulher se revolta e vai embora, a bênção que Deus tinha através desse homem para a vida dela, ela teria perdido. Você está entendendo? E quantas pessoas caem na cilada da ofensa? Porque às vezes ouviram algo que não gostariam de ter ouvido, porque às vezes houve uma má interpretação, houve um erro. É fazer o quê? Vou fazer o quê, irmão? Todo mundo é passivo de falhas. Você está compreendendo? Agora, por causa de uma falha, ou seja, tudo de maravilhoso deixa de lado e a falha fica como se fosse o mais importante de tudo, está deixando o diabo te enganar. Está deixando o diabo te roubar. Não é assim. Presta atenção. O segredo é esse. Nem vinho e bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Segue. Não tenhas, pois a tua serva, olha só, por filha de Belial. Não me veja como filha do diabo, eu não sou. Eu pertenço a Deus. Eu só estou triste, estou clamando, estou buscando a Deus. Olha só. Porque da multidão dos meus cuidados, das minhas dores, do meu sofrimento, do meu desgosto, tenho falado até agora. Quer dizer, eu vim buscar Deus.
Eu tenho falado para ele o que eu tenho sofrido. Eu tenho falado para ele da dor do meu coração. Eu tenho falado para ele dos meus sonhos, dos meus desejos. É isso que eu tenho feito. O senhor está entendendo? Não me tenha como filha do diabo, não. Segue. Então respondeu Eli e disse, olha só, irmão, você pode não acreditar, mas olha, acredite. Por mais que a pessoa às vezes não acredite, não queira, a tua bênção às vezes passa por aquele pastor chato, aquele pastor briguento, aquele pastor autoritário. Porque na verdade, você está achando que é o pastor, mas na verdade é Deus que está falando com você. E você confunde as coisas, porque ainda você não tem maturidade para separar o homem de Deus. Então você acha que é o homem. Você acha que é o pastor que é bravo. Você acha que é o pastor que é duro. Você acha que é o pastor... E não tem nada a ver com o pastor. Tem a ver com o que você precisa saber, aprender e viver, para que Deus possa se manifestar a você e para que você não perca aquilo que Ele tem para a tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Irmão, Deus honra a palavra do servo dele. Saiu da boca do servo dele, meu irmão. O Senhor Deus, ele vem embaixo, ele assina. Por quê? Porque ele disse que assim seria. Você está compreendendo? Ele honra a palavra do servo dele. Então saiu da minha boca, saiu da boca de um servo de Deus, de verdade, ele vem assim embaixo. O anjo vai lá para fazer o que o homem de Deus declarou. Segue. E disse-lhe ela, ache a tua serva, olha só, graça aos teus olhos. Você sabe o que é isso? Graça aos teus olhos? Em outras palavras, ela estava pedindo que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor tenha alegria, prazer, satisfação em me ver. Era isso que ela estava pedindo. Você está entendendo? Olha a humildade dessa mulher, irmão. É coisa séria. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Ó, o marido não falava que ela não comia? Agora ela comeu. Algo mudou. Dentro dela. Uma bênção de Deus foi derramada sobre ela. Algo mudou dentro dela. E o seu semblante já não era... Por mais que você não creia, irmão. E é por isso que muitas vezes você tem perdido. Porque passa. Passa. Não tem jeito. Passa. Segue. E levantaram-se de madrugada. E adoraram perante o Senhor. E voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, a sua mulher. E o Senhor se lembrou. O que é se conheceu, Ana? Ele teve contato conjugal com ela. Toda vez que você lê na Bíblia, João conheceu Maria, significa que eles tiveram contato conjugal. Põe na linguagem hoje. Por isso que eu estou falando, ó. Aí você compreende muito melhor, ó. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua... Está vendo? Conhecer é relação. Mas só que você vai para uma linguagem rebuscada, fica difícil de você compreender. Muitas vezes até o contexto, o que está querendo dizer. Então vai para a linguagem simples. Eu coloquei justamente para te mostrar. Está compreendendo, sim ou não? Ó, Eucana teve relações com sua esposa, Ana, e o Senhor respondeu a oração? Ele se lembrou dela. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou dela, que Deus respondeu a oração da pessoa. Não é que Deus tinha esquecido. Você quem é? Ah, lembrei. Ele respondeu a oração. Mas ele respondeu a oração porque ela soube ser humilde. Ela soube suportar a afronta. Ela não permitiu que a arrogância, que a soberba roubasse dela a bênção de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Lá onde nós estávamos, em Lucas. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Ele está falando de comportamento. Está compreendendo? Que nós temos que ter de um para com o outro. Por mais que você seja autoridade, você não precisa ser autoritário.
trate com gentileza. Trate como aquela pessoa, como se a autoridade até tivesse em poder dela. Não tem necessidade. Você pode tratar as pessoas com respeito, com amor, com delicadeza. Eu sei que filho é diferente um do outro, né? Tem aquele filho, por exemplo, quem tem mais de um sabe disso. Filha, acorda, está na hora. Ah, tá bom, mãe. A outra, filha, acorda. Filha, ai mãe, o que é? Não é? Não é assim? Porque cada um é de um jeito. E espiritualmente também. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem aquela pessoa que você não precisa, vamos dizer assim, subir o tom da voz. Mas tem aquele filho que você não chegar e falar, toma vergonha na tua cara. Ele não vai te ouvir. Faz parte. Tem filho que você nem fala, que só se você olhar ele começa a chorar. Melhor não falar nada. Está entendendo, não? Eu nunca vi. Né? Tem pessoas que às vezes eu conversar, tudo bem, irmã? É melhor não falar nem nada, deixa para lá. Estou falando sério. Né? Tem filho que é assim. Né? Então, o que acontece? Irmãos, eu entendo isso, mas no máximo que você puder ser gentil e tratar as pessoas com amor, faça. A Bíblia diz que não depender de nós. Eu sei que tem situações que não dependem da gente. Né? Tem situações que, infelizmente, a gente não tem o controle delas. Mas no que depender de você, seja gentil. Por quê, pastor? Porque essa é a vontade de Deus. Está entendendo? Segue. Olha só. Quem é o mais importante? Jesus perguntando. É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Aí ele mesmo responde. Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Em outras palavras, irmãos, simplificando, eu sou Deus, mas estou aqui como homem para servir o homem. É assim que vocês têm que se comportar. Não importa a posição que vocês estejam ocupando, aprendam a servir as pessoas. É o que ele está dizendo. Está entendendo, sim ou não? Segue. Vocês têm estado sempre comigo. Aqui ele já vai mudar o assunto. O que, pastor? Ele vai trazer uma promessa fantástica. Preste atenção nisso. Vocês têm estado sempre comigo nos meus, porque Jesus enfrentava dificuldade, irmãos. Teve situação de Jesus ter que sair fugido, porque nem queria apedrejar ele. Teve situação de Jesus tinha que sair fugido, porque nem queria precipitar ele, queria matar. Está compreendendo, sim ou não? Lembra daquela passagem de Lázaro? Quando Jesus fala, eu vou a tal lugar, porque o nosso irmão Lázaro, eu tenho que despertá-lo. Aí um deles fala, Senhor, tentaram nos matar lá agora, o senhor quer voltar para lá? É porque muitas vezes eles tinham que fugir. Você está entendendo? Muitas vezes Jesus era ofendido, desrespeitado, humilhado. Tem situações que você vai encontrar na Bíblia, as pessoas dizendo que Jesus era usado por Satanás. Coisa séria. Então, por isso que ele fala, vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos, porque aquilo causava dor. Jesus era humano como eu, como você. Você imagina, de repente, ele tentando ajudar. Você é do diabo, você é usado por Satanás, você pertence ao cão. Imagina o sentimento dele depois, ou você acha que ele não sentia nada? Muitas vezes eu estou vendo Jesus ir lá, pai, hoje foi barro o negócio, foi complicado. Eu fui tentar mostrar para eles a maneira do Senhor livrá-los, a maneira deles ficarem livres da maldição eterna que vai cair sobre a humanidade. Eles quase me bateram, me ofenderam, me humilharam, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu vim aqui para fazer a tua vontade. E aí vai. É lógico que eu estou fazendo uma interpretação extensiva, como se diz na teologia, né? A gente olha e faz interpretação restrita e extensiva, e essa minha é bem extensiva. Segue. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Olha aí, ó. Olha aí. A pessoa que pertence a Deus, a pessoa que está unida a Jesus, ela vai enfrentar umas dificuldades. Preste atenção aqui.
ela vai enfrentar umas batalhas. Às vezes desprezo das pessoas, às vezes desrespeito, às vezes conflito interno. Você está compreendendo? E tantas situações mais. Às vezes vai ter que se esforçar, lutar para se manter na palavra. E em N situações. Uma das dificuldades que as pessoas mais enfrentam é em perdoar. Tem gente que fica cultivando a autopiedade e fica cultivando a maldade que fizeram contra ela. Parece até que é um bichinho de estimação, né? E me feriu. Tudo bem, me feriu. Tudo bem, me traiu. Tudo bem, me machucou. Não, irmão, joga isso para lá, esquece isso. Pastor, é que não é fácil. Mas quem falou que é fácil? Não acabei de falar agora que uma das coisas mais difíceis que tem é perdoar. É difícil mesmo. Mas não está conseguindo sozinha, não está conseguindo sozinho, pede ajuda para o Pai. Vai derramar o teu coração diante dele. Você está entendendo? Então eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado. Eu sei. Mas nós temos que entender que se permanecermos unidos à palavra, vivendo a vontade de Deus, nós teremos recompensas. E não é por causa da recompensa apenas que eu tenho que enxergar. Não é só pelo lado da recompensa que eu tenho que enxergar. Eu tenho que parar e entender que foi dispensado a mim um amor que, como o próprio apóstolo Paulo declarou, um amor que nos constrange. O que o Senhor Jesus suportou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e passar a eternidade com Ele, foi algo sobre-humano. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu estava explicando ontem, na campanha que eu fui fazer aqui na região, que o Senhor Jesus, Ele não venceu o diabo pelo sangue, igual algumas pessoas declaram. Não. Ele venceu foi na cruz. Ele venceu foi na carne dele. Você está compreendendo? Ele cumpriu todos os protocolos. E quando ele cumpriu todos os protocolos, é como se ele catasse os protocolos por escrito e cravasse na cruz. Ele cumpriu todos. E o sangue foi para quê então, pastor? Foi para comprar. Ele cumpriu tudo, fez tudo que tinha que fazer, sofreu tudo que tinha que sofrer, se tornou maldição no nosso lugar, se tornou maldito no nosso lugar. Você está compreendendo? Aí quando acabou tudo ali, ele cata o sangue e fala, está aqui. Estou comprando eles de volta. Vou levar eles para Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Então ele sofreu tudo que sofreu. Então, eu não devo olhar só para a recompensa. Eu tenho que olhar também, mas eu tenho que olhar por amor que foi dispensado a mim. Pela obra que foi feita em amor a mim. Não posso desprezar esse sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Olha, presta atenção nisso aqui. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Segue. Vocês vão comer e beber à minha mesa. Olha só. No meu reino, presta atenção. Se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmão, sabe o que Jesus falou? Você sabe o que ele estava falando? Presta atenção. Tem o trono do Pai. O meu está do lado do Pai. Do lado do meu vai ter mais 12. Vocês vão sentar junto comigo. Ele estava falando isso a quem? Aos apóstolos. Amém? E entre esses apóstolos, quem é que estava lá? Judas. Ele abriu mão de tudo isso aqui que eu estou te mostrando, por causa de 30 moedas. Tem gente abrindo mão de estar com Cristo, por causa do forró, por causa do pagode, por causa da cachaça, por causa de um momento que dura 15, 20, 30 minutos no máximo, um momento de prazer, por causa de uma vantagem econômica, ou seja, por causa das coisas naturais desse mundo. Ele está abrindo mão de algo que Deus tem glorioso para ele na eternidade. Você acha que vale a pena? Por causa de um homem? Passou a noite com você, te largou lá, no outro dia já estava com outra. Porque você não tem importância para ele. Você só é um objeto para ele descarregar ou utilizar para o prazer dele. Você não tem importância. Tanto que logo de manhã te larga e já vai para o braço da outra.
E você está trocando Jesus e o que Jesus tem para você na eternidade por uma coisa besta como essa. Por um prazer de uma tragada. Você não está entendendo a seriedade da coisa. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Irmão, desperta. Desperta. Não troque o que Deus tem para você por orgulho. Aquela mulher não foi tola, não. Se inclinou. Falou, não, meu Senhor, o Senhor entendeu errado. Não sou filha de Belial, não. Não, eu estou aqui derramando meu coração. Ele olhou para ela e falou, mulher, tá certo. Em outras palavras, você é de Deus mesmo. Que Deus conceda para você o que você quer. Irmão, não abra mão do que Deus tem para você. Por nada que esse mundo possa oferecer. Nada. Não vale a pena. Esse mundo está em contagem regressiva. Lembra que eu tenho ensinado você. Tudo que é visível, tudo que você pode enxergar é temporário. Tudo o que você não enxerga, tudo que é invisível é eterno. Você compreende? Então não abra mão, por um momento, das coisas que Deus tem preparado para a eternidade para você. Você entendeu? Sim ou não? Aprenda a perdoar. Aprenda. Está difícil? Conversa com Deus. Aprenda a ser gentil. Aprenda a ser generoso. Aprenda a olhar a necessidade de quem está à tua volta e estender a mão. Aprenda a viver o que o Evangelho de Jesus Cristo determina, ensina. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Não só aqui, mas aonde realmente interessa. Numa eternidade, nos céus, que está preparada para mim e para você. Grandes glórias e grandes bênçãos. Algumas se manifestarão aqui. Outras na eternidade. Mas o importante é que você se mantenha na verdade. Judas trocou tudo isso aqui por causa de 30 moedas. Acabou nem fazendo uso delas, segundo algumas descrições bíblicas. Tem descrições bíblicas que diz que ele comprou um terreno, mas tem descrições bíblicas que diz que ele jogou lá diante daqueles que ofereceram o dinheiro para ele e foi embora e se enforcou. Ou seja, nem uso fez. Se comprou terreno, se jogou lá e não fez uso. Está compreendendo sim ou não? Então um dos 2 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Segue. E ele disse, quanto você me paga, para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Não deixa. Não tem homem bonito. Não tem mulher bonita. Não tem quantia de dinheiro. Não tem prazer que possa valer a pena abrir mão do que Deus tem para você. Compreendeu? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço, abre o olho. Abre o olho. Vai deixar o diabo te roubar? Não deixa não. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.